Olá pessoal, uma boa tarde para vocês, uma boa noite ou um bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou passar uma informação para vocês aqui de extrema importância para quem é de direita, conservador, tá? Nós sabemos que ano que vem tem eleição e é comum nos comentários eu ouvir as pessoas dando pitaco. Eu sou o fulano, eu sou o cicrano, o fulano que é uma... né? Por exemplo, fala-se muito em Tarcísio de Freitas. Gente, tomem cuidado até com os comentários que você faz, porque você pode inflamar uma situação e depois você mesmo se arrepender. Nós temos hoje um líder que, apesar de ele estar preso, ele tem uma esposa, ele tem 3 filhos, né? Esse líder chama-se Bolsonaro. Ninguém, a não ser a própria família, sente a dor que esse cara está sentindo. Então ele é que é a chave. Se ele não puder vir, é ele quem vai dizer quem é a pessoa, né? Mas é ele que a gente tem que ouvir o que ele vai falar, porque senão a gente vai dividir e se bobear a gente vai dar chance para a esquerda continuar no poder. Eu tenho uma admiração por Tarcísio de Freitas, tinha uma admiração pelo Zema, lá de Minas, nunca tive uma admiração pelo Caiado, mas eu vou soltar uma matéria aqui que é do Carlos Bolsonaro. Esse menino aqui é um dos filhos do Bolsonaro. Ele foi o responsável pela campanha do Bolsonaro em cheio em 2018. Eu não sei se em 2022 ele teve muita participação, porque a Michelle já tinha entrado no hall do negócio, né? Ele passa aqui uma informação muito, muito relevante para a gente. Ele abre o verbo aqui, rasga peito aqui, falando sobre os aproveitadores. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você. E já peço, se você é de direita, se você é conservador, apoia o Bolsonaro, compartilhe esse vídeo, tá? Esse vídeo é para bolha, tá bom, gente? Vamos lá. O vereador a matéria está no Jornal de Cidade Online, diz o seguinte: Carlos Bolsonaro expõe candidatos à presidência e os classifica como ratos. Vocês têm noção disso? Pois é, fica ligado na matéria. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PL, publicou neste domingo, dia 17, antes de ontem, uma série de críticas contundentes contra nomes da direita que se movimentam como possíveis candidatos à presidência da República. Em suas redes sociais, ele atacou diretamente os governadores Romeu Zema, do Novo, Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, e até Tarcísio de Freitas, do Republicano de São Paulo. Lembrando, gente, que esse partido republicano já começa por aí. É um país que tem atrasado muito, muito, muito nós da direita e principalmente os planos do Bolsonaro. Mais uma vez eu vou lembrar, Republicanos é um partido que se diz de direita, mas é centrão, e é o partido que foi fundado pelo Edir Macedo, parente do Edir Macedo, ou seja, da Igreja Universal. Vocês têm noção disso? O peso que esse partido tem, e o Tarcísio de Freitas é desse partido. Embora ele puxe para o bolsonarismo, ele disse que não é bolsonarista, né? Mas ele puxa para a direita um pouquinho e tal, mas se ele realmente está nessa guerra, a primeira coisa que ele tinha que fazer é o seguinte: olha, estou fora do republicano. Estou fora do republicano. O republicano está fazendo coisas que não condiz com a direita, eu estou fora. Mas não, continua no republicano. Então ele já é a gente tem que botar um pé no freio. Tá? Vou repetir, tá, gente? Eu tenho uma grande simpatia por ele, é um cara que me parece ser do bem, mas olha, tem coisas que a gente tem que realmente botar um pé no freio, botar um pé atrás e segurar a onda. E seguir o que eles estão falando aqui. A liderança é o Bolsonaro. Continuando. E Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, a quem classificou como, abre aspas, governadores democráticos. Lembrando que democráticos, ele quis dizer que são governadores que puxam para a esquerda. Nós somos de direita, ele teria que falar republicanos, tá? Essa ordem de republicanos e democráticos usa muito nos Estados Unidos. Mas a esquerda no mundo inteiro fala muito em democracia, mas de democracia eles não fazem nada. De forma irônica, acusando-os de oportunismo político. Segundo o parlamentar, esses nomes não representam de fato as pautas defendidas pela direita e se preocupam apenas com, abre aspas, seus projetos pessoais e com o que o mercado manda, fecha aspas. Ele afirmou que tentou manter paciência, mas que os fatos mostram diariamente que não há como levar tais figuras a sério. Carlos citou a situação de aliados próximos de Jair Bolsonaro e criticou a postura silenciosa dos governadores diante do que considera perseguição política.
Em sua publicação, mencionou o ex-presidente que, segundo ele, está preso, doente e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa. Além de citar casos como o de Daniel Silveira e Felipe Martins. Para ele, a omissão desses políticos contribui para a destruição de direitos fundamentais no Brasil, aproximando o país de um cenário semelhante ao da Venezuela. Na sequência, o vereador classificou os governadores como, abre aspas, cúmplices covardes, fecha aspas, e denunciou a falta de coragem deles em assumir liderança. De acordo com Carlos, apesar de falarem em medidas como indulto, preferem, abre aspas, se esconder atrás da prudência e sofisticação técnica, fecha aspas, e seguir governando sem enfrentar diretamente os problemas. O ponto mais duro ao desabafo veio quando Carlos os acusou de agir como os próprios adversários petistas que dizem combater, abre aspas, a verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferente dos petistas que dizem combater, fecha aspas. Ele ainda acusou os presidenciáveis de tentar herdar de maneira patética o legado político de seu pai. Encerrando sua manifestação, Carlos Bolsonaro afirmou que tais atitudes revelam, abre aspas, uma falta de caráter indescritível, fecha aspas, e declarou sentir vergonha daquilo que, segundo ele, esses líderes tentam representar para a direita no país. Chamou os caras de ratos. Pois é. Então, tá aqui. Eu sei que tem muita gente que não vai concordar, que vai seguir os passos alheio, e não esse aqui. Mas eu, como influenciador de direita, conservador, e que ainda que eu diga que eu não sou bolsonarista, mas eu tenho um entendimento que se ele é o líder, a gente tem que dar ouvido a ele. E por que isso, gente? Gente, porque esse cara foi que abriu o olho, a gente tem que dar o crédito para ele, tá? Eu entendo perfeitamente quando pessoas dizem assim, a gente tem que mudar, tem que fazer, mas não. Diante do quadro que a gente está passando, esse cara passou, não, a gente não pode virar as costas para o Bolsonaro. Bolsonaro tomou uma facada, quase morreu, o Bolsonaro nunca mais na vida dele será o mesmo, e a gente não pode virar as costas para esse cara. Nós não devemos, não podemos, é traição. Agora mais do que nunca. Então, se ele está na direita, ele é líder da direita, ele não morreu, ele está vivo. Ele tem parentes, tem a Michelle que está andando no Brasil inteiro, inclusive dizem que está fazendo uma campanha até melhor do que ele, né? Eu não sei o que Deus tem preparado para nós, mas vamos aguardar. Agora, ele é o líder e a gente tem que dar ouvido ao que ele está falando. Senão a gente não vai sair do buraco. E como eu disse, a gente vai dar ainda... vai dar alimento para a esquerda voltar de novo ao poder. Se ficar nessa dívida, Bolsonaro já deu, não vá nessa onda, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Pessoal, só um detalhe rapidinho, vocês podem observar que eu estou até com outra roupa, é que depois que eu havia terminado o vídeo, eu estava na edição, estava editando, quando eu recebi um comunicado, uma informação, que o lance é o seguinte: tudo que eu falei realmente é fato e é verdade, mas esse detalhe eu preciso passar para vocês. O Bolsonaro, ele é líder do PL. A gente fala líder da direita porque hoje o PL é que está puxando mais para a direita, embora uma pequena parcela do próprio PL pende para o centrão, tá? Porém, os outros partidos, observe que são partidos, embora os outros partidos sejam de fato do centrão, tem alguns parlamentares que puxam mais, de fato, para a direita. É uma coisa meio complicada, tá bom, gente? Aí, então, são vários fatores, por que o cara não sai daquele partido e não vai para o outro, são várias coisas, tá bom? Mas um detalhe que eu preciso passar para vocês dessa informação que é o seguinte: o PL sozinho, que é o PL que é do Bolsonaro, ele não consegue sair, já é por causa do quadro que nós estamos vivendo. O PL sozinho não vai conseguir colocar na Câmara e no Senado os parlamentares suficientes, como o Bolsonaro disse, me dê 50% do Câmara e do Senado. Vocês estão entendendo? Nesse caso, nós da direita vamos precisar de, olha entrando aí o tal do acordão, né, o acordo, precisar de acordo com outros partidos, tá certo? Republicanos, né, que é do caso do
Tarcísio de Freitas, tá? Assim como outros, né, partidos que também, como o caso do Zema, né, o caso do Caiado, enfim. Porém, o que eu passei no vídeo, né, que vocês estavam assistindo, é tudo fato, é tudo verdade. Ou seja, temos que ficar atento ao que o Bolsonaro vai falar. É comum, eu acredito que seja provável, que o próprio PL e o Bolsonaro dê um aval aí pra gente. Eu não sei como é que vai ser, gente, eu não sei. Embora também, né, todos esses partidos, PSD, republicanos e tal, sozinho eles também não vão colocar parlamentares suficientes para dar uma liberdade para o governo, o presidente, né, quem ganhar da direita, governe tranquilamente e faça, né, conclua o que nós precisamos concluir. Essa é a questão que eu precisava passar para vocês, tá certo? A gente tem que ficar ligado nisso. Porém, todavia, é o que eu falei, a gente tem que ficar de olho, prestar atenção no que o Bolsonaro, o PL, que são os verdadeiros de direita, vão fazer de acordo, ou vão falar, enfim, tá bom, gente? Porque, por outro lado, o PL, né, o próprio Bolsonaro arrasta a multidão, seja político de outros partidos ou não, mas ele arrasta a multidão, ele arrasta pro lado dele. Tudo isso que eu tô passando, gente, é o Bolsonaro que vai ter que decidir, é ele, é a direita, é o PL, que é a maioria de direita, mas tem a maioria de direita mais convicta, tá bom? É isso. Um abraço, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe você e sua família. Já já a gente tá de volta. Até a próxima.